Então, vamos lá. As aves, né, que são muito variadas, elas têm o corpo coberto em penas, mas as penas são variadas em cores e também em substâncias, né? Por exemplo, o pato, ele tem uma substância quando ele vê o pato bicando lá pertinho da cauda, ele bica, ele vai lá, mexe, né? E depois ele vem e vai por todo o corpinho dele. Na verdade, ele está lubrificando suas penas para ele conseguir nadar e as penas permanecer sequinho. O pato sai da água, dá uma batidinha, ele está todo seco, porque as penas dele foram todas lubrificadas com aquela substância que é gordurosa e oleosa, e aí ele não molha. Então, tem vários mecanismos. Olha só. As penas servem para proteger do frio, mas também proteger de ambientes muito quentes e ajudam a voar. Cada espécie tem penas de cores diferentes e a ave tem bico, disso vocês sabem, tem 2 asas e 2 pés, né? Como a pata, não podia atrapalhar, só tem 2 patas, poxa. E são ovíparas e respiram, quer dizer, e respiram, né, por meio de pulmões. Então, elas nascem, os embriões são gerados dentro de ovos e elas nascem, a respiração é pulmonar. Olha, gente, periquito verde, encontrado apenas no ambiente da Mata Atlântica. Então, somos privilegiados porque nós temos periquito verde. Olha só que fofo, gente. Que agilidade ele tem com a pata. Ele está ali comendo, ele tem um bico muito forte e ele está comendo uma fruta e ele consegue, né, às vezes até quebrar as sementezinhas e comer. Mas olha, com a pata, uma pata só, olha a força do animal. É incrível. Uma pata só, ele está segurando, se apoiando no galho com uma pata e com a outra comendo. A gente não dá conta disso, né? Com a mão se apoiar e com a outra comendo todo tranquilamente, despreocupado, contemplando a natureza. Lindo, lindo. Então vamos lá. E os periquitos australianos que vêm lá da Austrália, eles não conseguem sobreviver livremente aqui no Brasil. Então os periquitos australianos coloridos e lindos, eles só vivem aqui no Brasil em cativeiro. Não gosto. São aves exóticas. Exóticas porque não tem naturalmente aqui no Brasil. Eles só se reproduzem em cativeiro. Tem gente que gosta. Esse é permitido no cativeiro. Eu preferia deixar ele lá no ambiente natural dele. E essa ave lindíssima existe, gente, apenas no Brasil. Olha que privilégio. Né? O mutum de bico vermelho também está ameaçado de extinção. Olha só que crista linda. O bico é vermelho do macho. A fêmea já não tem esse biquinho vermelho. O macho aqui, ó, ele é todo esbranquiçado e a fêmea, ela tem, né, diz que ela tem calça, né, marrom aqui, cor de ferrugem. Então, essa é a fêmea, esse é o macho. Apenas no Brasil. E ameaçado de extinção. Que tristeza! Temos que cuidar dos nossos animais, né, gente? Preservá-los. Olha os pinguins. Que lindos, são diferentes também, são aves. Os pinguins, eles habitam, esse daqui tem uma variedade de pinguins, vocês já viram. Mas os pinguins de Magalhães, eles habitam as regiões costeiras da América do Sul. E é comum aparecerem lá no litoral do estado do Rio Grande do Sul. Nas praias do Rio Grande do Sul, é comum a gente ver os pinguins de Magalhães, que eles só andam em bandos. Ah, eu queria ver. Tão lindos, né? Vamos lá para terminar nos mamíferos, que somos o grupo ao qual nós estamos inseridos. Então, gente, mamíferos se alimentam de leite da fêmea quando pequenos. De leite da fêmea. Então, quando filhotinhos, eles
precisam, eles se alimentam do leite. Na maioria das vezes, eles têm o corpo coberto por pelos. Na maioria, a baleia não tem pelo, é um mamífero. O boto rosa não tem, é um mamífero. Então, a maioria das vezes, o corpo é coberto por pelos. A maior parte nasce da barriga da mãe, né? Ou seja, são vivíparos. O ser humano é um mamífero. Gente, aí um representante, as capivaras. Capivaras tem aí distribuído no mundo, né? No Brasil todo a gente encontra capivaras. Ela é o maior roedor do mundo. Maior. Tem os dentes muito fortes. E o ouriço cacheiro. Olha aí. Né? Então ele tem esses... O corpo dele é coberto por esses... são formatos de espinhos, né? E esse é um mecanismo de defesa. Ele pode se enrolar todo, ficar numa bolinha para se proteger, o corpo por baixo dele é todo molinho, mas isso daqui é um mecanismo de defesa, porque além dele fazer um barulho quando ele se sente ameaçado, ele pode liberar esses espinhos aqui e botar sua vítima, seu caçador para correr, né? É o que acontece com muitos cachorros. Boto rosa, que habita os ecossistemas da Amazônia. Também não é peixe, tá, gente? Ele é um mamífero. Vamos lá agora nas atividades. Vamos lá, página 221. Vocês fizeram, né, os amigos aí do Bob Esponja. E aqui tem essa criaturinha que eu não lembro o nome dela. No desenho. Não lembro. Então tá, vocês lembram. Tenho certeza que sabem, me contam depois. Mas ela é um castor. E, portanto, castores são mamíferos. Mas eu vou falar um pouquinho, né? Já que eu tenho que falar mal do Bob Esponja, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa criatura. E ela não pode viver na água, por isso que ela tem esse... né? Ela não respira ali na água, a respiração dela é pulmonar, fora da água, ela é um animal terrestre, ele, né, o castor. E olha só, gente, tão diferente, né? Mas tudo bem, ela é mais aceitável do grupo. Olha só, o castor, lindinho, né? Ele tem uma importância ambiental muito grande e muita gente o vê como vilão. Porque esses dentes fortes que nunca param de crescer. Então é muito importante que ele esteja sempre gastando os dentes dele, porque ele nunca para de crescer. Imagina ficar dentução. Não pode. Então ele tem que utilizar muito esses dentes para gastar e não porque ele vai continuar crescendo. Que bom que seria, né? Os nossos dentes crescessem, aí estão sempre novinhos, a gente vai lá igual a unha, renova. Mas os nossos não são assim, então a gente tem que cuidar muito bem deles com um ótimo profissional, né? Então vamos lá. O castor, os dentinhos crescem e ele tem uma agilidade muito grande na água. Essa cauda aqui, ó, desenvolvida, ó, parece uma nadadeira, né? Para ele, que ele tem muita agilidade. Gente, o castor, por que ele é visto como vilão? Com esses dentes super fortes, eles conseguem cortar uma árvore de até 30 centímetros, tamanho da régua, o diâmetro até 30 centímetros, e em 15 minutos ele consegue derrubar. Então ele é visto como vilão. Mas ele não é vilão. Se a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, ele não é vilão. Porque ele é um construidor de diques.
diques, represas. Olha só, essa represa aqui toda foi feita por um castor. Ele corta essa madeira que ele corta, ele leva para formar os diques. E aí, o que acontece? Ele derruba a árvore, mas ele mantém várias partes mais úmidas e propicia o desenvolvimento o crescimento de outras espécies de árvores. Então, ele não é causador do desequilíbrio ambiental, tá? Não é causador do desequilíbrio ambiental. Pelo contrário, ele faz parte do equilíbrio ambiental. Vamos lá, página 222. Quem é? Né? Vamos acertar, não é adivinhar, não, vamos acertar, porque a gente já conhece. Nasce na água e depois da metamorfose, quando adulto, passa a viver em ambientes úmidos. Ó, por isso já tem uma característica, né? Quem que nasce na água e depois desenvolve sistema de respirar, sistema respiratório, pulmonar e cutâneo. Tem 4 patas, não tem cauda. Ih, descartou, matou. O resto tudo tem cauda. Não tem cauda e, apesar de ter pulmões, também respira através da pele, o que constitui a respiração cutânea. Assinale a alternativa que mostra uma imagem do animal ao qual o texto se refere. Muito fácil. Para casa. Prestem atenção que eu modifiquei a atividade. Então, gente, para casa. Eu ia passar um trabalho para vocês, para depois das provas, mas essa atividade aqui, ela ajuda. Olha só. Escolha um animal invertebrado e um animal vertebrado. Então, são 2 que você vai fazer. Invertebrado, vertebrado. De que vocês gostem e pesquise sobre eles. Registrem as informações solicitadas nesse quadro. Então, aqui pede animal invertebrado, o nome, características físicas, onde vive, como e do que se alimenta. Mas pede o grupo, tá? Pede o grupo também. Eu inseri o grupo. Então, você vai colocar qual a classificação, qual grupo em que este animal está inserido. Tá? Quero esta informação. E faça aí também as atividades da página 224. Gente, recado que eu deixo a vocês. Seja sempre um curioso sobre os animais. Seja sempre um curioso sobre os animais. É só assim que você vai aprender. Essa teoria toda que a gente estudou, pode ser que a gente se esqueça daqui uns dias, tá? Como ele é pela alimentação, carnívoro, se ele é herbívoro ou se ele é onívoro. Acho que eu até troquei uma palavrinha aí durante a aula. Tipo de reprodução, ovíparo, vivíparo. E a classificação, o grupo a que ele pertence. Então, só você vai aprender se você for um curioso, um observador. Veja um animal e aí você procure saber sobre ele, as características dele, tá? O grupo que ele pertence, e aí você vai aprender. Então, faça como o Snoopy. Seja um curioso, é o que eu te recomendo. É isso que vai ajudar você a chegar lá no 7º ano, que você vai estudar tudo isso de novo, com muito detalhe, que você vai chegar cheio de sabedorias, de conhecimento, cheio de questionamentos, só se você for um curioso. Porque o que você viu nessa aula foi bem pouquinho, foi só para te deixar curioso, tá? Faça isso, gente. Um beijo bem grande, um beijo bem especial a vocês. Curiosos!